Olá, meu nome é Jonas Luciel e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos e isso será mais frequente, pois decidi através desse projeto no YouTube compartilhar tudo que eu venho estudando no decorrer da minha vida. E hoje, com exclusividade, eu separei esse espaço, esse momento para a gente ter uma reflexão de crescimento. Então, aos poucos, vamos explorando esse caminho de iluminação própria. E com isso eu deixo esse convite para a gente evoluir espiritual e intelectualmente. Tá? Livre de religiões, livre de dogmas, livre de seitas e ordens, pois o conhecimento é livre e a gente merece essa liberdade. Por isso que a Matrix prende a nossa pessoa, prende a nossa consciência e, infelizmente, usam da religião, da espiritualidade, filosofia, ciência e outras áreas que ajudam o ser humano a evoluir para manipular. Né? Eles usam isso para que cada vez mais a gente esteja longe desse objetivo final, que é trazer a evolução humana de uma forma que nos conecte mais com a raiz criadora, mas a raiz verdadeira. Para alguns, né, a gente está falando de Deus. Então, vou começar com a seguinte linha de raciocínio, pegando de referência os questionamentos que a própria humanidade teve ao longo de sua história, sobre as coisas do cotidiano, sobre as questões da vida, sobre como as coisas funcionam, como o universo funciona, e por aí vai. A religião e a ciência, por muitas vezes, caminharam juntas nesse nosso passado, nessa nossa história humana, mas infelizmente os confrontos egóicos separaram esses caminhos, e com isso, vou deixar até um questionamento. Se a gente buscar uma iluminação própria, livre desses dogmas, que são para aprender, que são para tirar o alcance dessa liberdade, o que seria? Como seria sem isso? Como seria a busca sem essas limitações? É muito estranho falar isso. Hoje, para mim, é muito mais fácil, mas para qualquer pessoa comum, eu acredito que seja um questionamento muito difícil de achar uma resposta, pois a gente é enraizado culturalmente dentro desses dogmas, seja de forma religiosa ou, né, de forma estrutural, pois a sociedade ela é formada com base nisso. Ela é formada através das coisas que prendem a gente para ser do jeito que alguém impôs. Mas esse alguém, né, é uma pessoa que acaba desenvolvendo essa sociedade para alimentar uma matrix, para alimentar algo que vai prender o ser humano de alcançar essa evolução. Bom, é importante ressaltar que a iluminação própria é uma jornada interior e na qual a gente vem em vida para fazer essa jornada ser concluída e descobrir o poder da mente e do espírito e desenvolver isso com compreensão uma compreensão mais profunda do lugar que estamos no universo traz para a gente uma afinidade com a própria vida. Isso não significa rejeitar os valores da religião, pois muitas religiões, seitas, ordens trazem consigo essa história humana que tem as respostas para essas nossas questões. Que no fim, a ausência dessas respostas ou a própria ausência do questionamento impede o ser humano de evoluir na sua plena essência, trazendo para fora o eu superior que está dentro de nós. Mas, bom, a gente trazendo essa linha de raciocínio, fica mais fácil reconhecer que cada um de nós tem a capacidade de explorar o desconhecido, tem a possibilidade, tem a habilidade de questionar mais e de aprender a crescer a partir das múltiplas perspectivas, pois a gente acaba achando o caminho que traz pra gente a nossa real essência através da afinidade com aquele assunto. Eu, durante muito tempo, estudei as culturas pagãs e hoje eu estou num outro caminho totalmente diferente.
aprendendo gematria, aprendendo além hebraico, a numerologia, cabalista, o caibalion, o hermetismo, todas essas culturas e filosofias trazem muitas respostas para minha vida e eu creio que isso me faz alcançar essa prosperidade plena, que não é só sobre o dinheiro, e sim sobre a expansão de consciência que vai trazer essa prosperidade em todas as áreas. E a importância do estudo, a importância da leitura, a importância de buscar conhecer, a importância de, mesmo eu falando dessa forma, né, que a religião prende, que a religião trabalha para essa matrix, para esses sistemas sociais que prendem a nossa consciência, eu falo que é importante. É importante ler, é importante frequentar, é importante entender para encontrar o seu próprio caminho. Mas aquele que está em cima, ele é humano como nós. Então por isso a gente tem sempre que voltar para dentro. A gente tem sempre que, né, tá olhando para si, para saber o que é melhor para o nosso próprio caminho. E com isso, através dos livros, através da busca desses conhecimentos, a gente abre janelas para outras mentes, culturas e épocas. E através dessas janelas, a gente pode entender a diversidade do pensamento humano. E com isso, a filosofia, tanto espiritual quanto científica, por trás, né? Que são, assim, ferramentas poderosíssimas. E eu me sinto um ser humano cada vez mais realizado em ter o privilégio de conhecer cada vez mais sobre a minha natureza humana para poder entender quem sou eu. Jonas, quem sou eu, ser humano, né? Para entender a minha própria pessoa, para entender a minha personalidade, para entender como funciona a mente humana. Isso facilita muito, porque começa dentro e depois para fora. Então aí eu começo a conhecer melhor da vida e assim entender melhor as pessoas, entender melhor como as coisas funcionam, as fases ruins, pois a chuva, o deserto traz a luz, traz a calma. E a filosofia espiritual, seja qualquer que for, nos desafia a olhar através, além, né? Olhar além do tangível. Nos ajuda a refletir sobre a natureza da alma, a moralidade e o propósito da vida. Eu me lembro dos pensadores que eu já estudei, Lao Tse, Rumi e outros estoicos como Sêneca e Epiteto, que lendo e entendendo, né, buscando, senti esse convite de encontrar a paz interior. Isso é mágico. Mas, do outro lado, olhando com outro ponto de vista, a filosofia científica nos instiga a questionar o mundo ao nosso redor. A busca por evidências, através dos modelos que a gente tem, faz entender as leis da natureza. Carl Sagan, Albert Einstein, Stephen Hawking e outros nos lembram que a curiosidade é a forma que a humanidade tem de entender esse caminho e desvendar esses mistérios que são tão divinos quanto uma filosofia ou uma cultura espiritual. E quando a gente começa a entender, a gente vê que elas conversam umas com as outras. Que o preconceito que as religiões e os sistemas sociais criam são para afastar a gente dessa compreensão. Porque é todo mundo junto. Se todo mundo estivesse junto, se respeitando, esses conflitos não existiriam, pois são egóicos. Pois a forma que se desenvolveu, o que nos prende, e o assunto desse vídeo é a busca da liberdade, essas raízes criadas prendem o nosso ego, criam uma prisão para que a gente pense de forma independente. E aí a gente vai lá e fala, o seu é errado. Chega lá no amiguinho e fala, o meu é o certo. E na verdade, Deus fala por diversas línguas. Deus fala conosco de diversas formas. Às vezes não compreendemos, mas Ele está em todos os caminhos. E essa é a verdade plena. E essa evolução espiritual e intelectual
É crucial para manter a mente aberta, o coração receptivo. E não se trata de aceitar tudo como verdade, mas de questionar, ponderar, integrar os conhecimentos que ressoam com a nossa essência. Não falei no começo que eu fui buscar as culturas pagãs, hoje busco um caminho que está mais próximo da parte judaica, né, da parte ligada a esses ensinamentos tão importantes quanto, e amanhã não sei, quem sabe, né? Hoje de manhã eu acordei agradecendo, né, a Hanuman, agradecendo a consciência de Krishna que tem, né, banhado a minha vida, que tem criado laços, que tem criado conexões com a verdadeira essência, com o verdadeiro Criador. E não tô falando de práticas, gente. Por favor, tô falando de um questionamento que traz a busca e com isso a liberdade. De forma simples, se a gente parar para analisar, tem algo em comum, tem práticas em comum. A meditação, a reflexão diária pode ajudar muito a cultivar essa busca por uma resposta. Viver o presente também. E algo que me pega muito é como a meditação ela tem sido muito valorizada hoje. E as pessoas cada vez mais, eu creio que você se questiona muito, como vou meditar, como medita? Não é tudo isso, não é um bicho de 7 cabeças. E eu já vou falar dos benefícios que a meditação traz, porque ela nos ensina a observar nossos pensamentos, emoções, sem julgamento, porque é você com você mesmo, irmão. É você com você mesmo, encontrando o estado de espírito eu superior que traz a clareza e a calma para entender a vida, para entender esses processos e tornar mais fácil. Isso é amor. Isso é estar com Deus. Pois quando você traz isso para si e reflete isso no exterior, pois eu tô falando disso. Então reflitam. Reflitam o quanto tudo que está à nossa volta, que a gente chama de sistema, que a gente chama de sociedade, de governo, toda essa parada prende a nossa consciência e nos impede de ver o amor de verdade acontecendo. A meditação, ela tem isso. A busca, ela tem isso. O questionamento traz essa reflexão diária, que por vezes nos permite revisar nossas ações, aprender com as nossas experiências e alinhar nossas vidas com os valores mais profundos, os verdadeiros valores. Pois a filosofia tem um papel muito importante na vida humana. Todas essas filosofias, crenças, religiões, seitas, todas essas linhas de pensamento são mapas que nos guiam nessa jornada. São o caminho, porque o destino final é desconhecido. O existencialismo nos lembra da responsabilidade de criar sentido na vida. O humanismo nos encoraja a valorizar a dignidade e o potencial de cada um, que é pessoal isso. E o pragmatismo nos convida a focar naquilo que funciona na prática para melhorar a nossa existência. E com isso a gente pode concluir que a busca pela iluminação própria é nossa, é pessoal. E a capacidade é inata, sabe? A gente pode crescer e evoluir de forma independente, mas lembrando que essa forma independente é sobre encontrar o próprio eu e respeitar a forma que o outro tem de encontrar o próprio eu, de encontrar o Deus interior e assim se conectar com o todo. E fora o bônus de aprender com as filosofias espirituais e científicas com base sólida na nossa jornada. Estudar, ler, refletir, permite expandir todos os horizontes que a gente tem, cultivando a sabedoria e encontrando a nossa própria verdade. E creio eu que se a gente tentar pensar um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez, vivendo o agora de forma plena, nós conseguiríamos plantar uma semente para um mundo melhor. Respeitando a nossa casa, a terra, a nossa fauna, a nossa flora, os animais e os seres humanos. Reflita sobre isso. Traga isso para os seus dias.
Eu espero ter ajudado. Eu agradeço desde agora se você chegou até o fim do vídeo. E se você se conectou com essa linha de pensamento, gratidão. Vamos juntos achar a resposta, cada um com a sua. Cada um com a sua questão. Mas vamos juntos achar a resposta. Porque não é um bicho de 7 cabeças. É o ego que complica. Então vamos nos desprender do que prende a gente. Deixe seu like e se inscreva no canal.